Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora de que você estiver assistindo. Eu sou Haroldo Serávulo Cereza e estou hoje apresentando o programa Saco de Gatos aqui do canal da Alameda no YouTube, da editora Alameda. Hoje a gente tem uma convidada muito especial, Maria Isabel Limonge, autora de Hilme, A Justiça e o Pensamento Político Moderno. Esse livro aqui, livro muito interessante que discute justamente o que o título promete. E esse livro é um dos semifinalistas do prêmio Jabuti Acadêmico. Nós estamos fazendo uma série com os semifinalistas da Alameda e a Maria Isabel está aqui para contar um pouco mais sobre o seu livro. Não perca, a gente começa logo depois da vinheta. Obrigado, Maria Isabel, por conceder esse tempo aí para a gente, para falar do seu livro, e parabéns pelo reconhecimento, né, desse trabalho. Eu que agradeço, obrigada pela oportunidade também de conversar um pouquinho sobre esse trabalho e divulgar. Maria Isabel, você fala na introdução que normalmente o Hilme é lido na chave da economia, e aqui você faz uma leitura política da justiça. Quer dizer, a ideia de justiça para o Hilme normalmente é ligada na área no veio econômico. Aqui você foi para a política. Como é que foi essa passagem da economia para a política? Na verdade, não foi nem uma passagem, eu nem trabalhei muito a questão da economia no Rio, né? Já cheguei de cara pelo viés da política, né? Sempre o Rio me interessou desse ponto de vista, é um autor pouco lido do ponto de vista da política. Mais recentemente, tem se dado mais atenção a esse aspecto, mas historicamente foi um aspecto negligenciado no pensamento do autor, né? Normalmente ele nem está entre os grandes filósofos políticos, os grandes manuais, ele é porque também a sua obra, o seu pensamento político está muito disperso na obra dele. Então é difícil recolher, né, esses elementos para mostrar que ele tem um pensamento político. Então eu cheguei já por essa porta, né? Cheguei já pela porta da política, que sempre foi o meu interesse inicial, minha área, né? No pensamento político moderno, cheguei no Hilme por aí. E o que o Hilme nos diz sobre justiça? Que a justiça é muito disputada politicamente, né? Que é uma instituição humana, acho que esse é um elemento bem importante, né? Ele não é um justnaturalista, né? A justiça não são valores inscritos na natureza ou sei lá, numa regra transcendental ou um mandamento de Deus. Ela é realmente uma instituição humana, né? Ele leva essa ideia às últimas consequências, é algo que nós fazemos em prol da nossa convivência, da regulação da vida social, né? Uma criação humana. E que essa criação é disputada, né? Ela tem uma instabilidade natural dela, né? Ela é precária, acho que esse também é um elemento interessante, e disputada. Então, por exemplo, esses são elementos que ele vai explorando até mais no final da obra dele, em especial na história da Inglaterra. A história da Inglaterra, ele conta a história dessa disputa em torno do sistema de justiça inglês, né? Isso. A palavra história é super importante no seu livro, né? Ou seja, a ideia de que a justiça ela é construída e que ela está em permanente mudança, né? Ou seja, o sentido histórico é central para o filme. Exatamente, ele quase que inventa isso, né? Ele é quase que um inventor, porque na discussão que ele faz com a tradição contratualista, né, normalmente diz, o Hilme não é um contratualista, porque ele tem um ensaio famoso em que ele faz uma crítica à posição contratualista, né? Mas, em certo sentido, na verdade, ele é um contratualista histórico, né, que vai pensando múltiplos contratos e acordos que vão se somando e se produzindo na história. Né? Porque com a tradição contratualista ele tem esse elemento em comum, a justiça é instituída, né? O contrato, pensa isso, é uma abstração, nós fizemos um contrato e combinamos. Pessoa, é isso?
Oi? Desculpa, não te ouvi. Essencialmente, você está falando do Rousseau, Locke, de quem mais? Rousseau, Hobbes, eu acho que tem uma Ó, discussão grande com Hobbes e também Rousseau, Locke, são autores contratualistas, né, que pensam, num certo momento a gente fez lá um acordo e instituímos a justiça. Então, o Hume concorda com isso, só que esse acordo para ele é histórico, ele é uma sucessão de pequenos e sucessivos acordos que se somam e que são contextualizados politicamente, são acordos feitos em certas circunstâncias, ele dá muita atenção a essa circunstancialidade dos acordos que vão se acumulando e produzindo um sistema de justiça. você foi construindo esse livro também aos poucos, né? Você fala isso na apresentação, de que é uma série de artigos que, no final, você adaptou-os para eles se transformarem nesse livro, né? Como é que você foi escolhendo ponto a ponto os temas a tratar, né? A gente tem um pedaço grande sobre a história da Inglaterra, mas os outros são diálogos com diferentes pensadores, né? Então eu queria que você falasse um pouco desse processo de construção desse livro. Esse processo. Eu tenho um interesse pela filosofia do Hume muito antigo, desde a minha graduação em filosofia. Foi um autor que me chamou a atenção e eu gostava. Sobretudo, um tema que eu acho muito interessante é o tema das regras, né? O Hume está o tempo todo pensando em constituição de regras, regras para se julgar, sobre causalidade, regras do gosto, regras morais e também regras de justiça. Então, eu cheguei no tema da justiça por esse tema maior, que é a questão das regras. E foram as primeiras coisas. Então, eu tinha escrito coisas sobre a questão do juízo de gosto, regras morais, como é que o Hume pensa justamente a instituição dessas regras. E daí acabei chegando por essa via no tema das regras de justiça, que é uma das regras das quais ele fala na obra dele. E que tem um caráter especial, porque elas são, ele diz, artificiais então, elas são diferentes das outras regras, não são regras às quais a gente chega espontaneamente. Aí eu comecei a me interessar por isso, como ele pensa as regras, e em especial as regras de justiça, né? Ao mesmo tempo, como eu te disse no começo, eu sou uma pesquisadora, dou aulas, falo sempre da filosofia política moderna, Hobbes, Locke, Rousseau, esses autores todos constitutivos do pensamento político moderno. Então, naturalmente, eu fui relacionando o Hume com esses outros autores que fazem parte do meu repertório, né, como professora, como pesquisadora desde sempre. Então eu fui pondo ele em diálogo com, né, o Hume, o livro, né, estabelece o diálogo do Hume com Locke, com Hobbes, com Maquiavel, com Harrington, com a tradição da Common Law. Vou colocando ele em diálogo com esses autores, mostrando como ele se situa nesse tabuleiro, né, nas questões que estavam abertas ali, um pouco para mostrar como ele é um autor importante na filosofia política, como eu disse, e ao mesmo tempo desenvolvendo esse tema das regras. Então são essas duas coisas que foram se juntando, né, e me levando ao tema da justiça no Hume, esses dois interesses, né. Ou seja, a partir da ideia de técnica, digamos, quase técnica jurídica mesmo, é que vão se estabelecendo esses contratos sobre o que é a justiça e o que não é, e enfim, como ela deve funcionar, é isso? É isso, e eu insisto sobre também a questão de como ela é disputada, né? Acho que esse é um aspecto importante mesmo, né? Não é só que a gente vai fazendo acordos e vamos nos entendendo e dá tudo certo no final. Não é assim, é algo O acordo é bastante sofrido, o uma acordo coisa é... sofrida, disputada, e isso explica também um certo conservadorismo do Hume, que é um aspecto que eu gosto. Acho que eu me descobri conservadora também, no sentido de vamos zelar por essas instituições que nós sofremos tanto para produzir, né? Então, vamos com calma, vamos reformando, pensando, melhorando, etc. Mas ele critica muito a ideia que, em nome de um padrão de justiça externo, a gente bote tudo a perder o que a gente fez na história com muito custo, né? Esse também é um outro tema que eu acho interessante, que me interessou nesse tema da justiça, por repercussões na atualidade e acho que até no nosso contexto brasileiro, né? Quando a gente pensa na precariedade das instituições e na dificuldade de sustentá-las, né, no tempo, e da importância de fazer isso, né, de cuidar daquilo que já foi instituído.
A gente. Essa era uma pergunta que eu estava deixando mais para o final, mas já que você já antecipou, eu vou te fazer essa pergunta. Esses anos turbulentos que a gente viveu a partir de 2010, eu diria, É. que é quando começa o julgamento do Mensalão, depois vem a Lava Jato, o impeachment da Dilma, a eleição do Bolsonaro, as suspeitas de fake news interferindo no processo eleitoral, etc. Tudo isso, de certa forma, seu livro volta aí para a filosofia moderna para responder essa tensão do presente? Você acha que também é por isso que ele é lido e reconhecido como um livro importante, justamente por esse diálogo com o presente? Eu não diria que ele vai dar a resposta para o presente, seria esperar muito, né, de um autor lá do século XVIII. Não é que ele dá a resposta, mas eu acho que ele areja o nosso pensamento, né? Ele traz questões, traz posturas, sobretudo filosóficas, uma maneira de encarar esse problema que é a precariedade das instituições, a disputa em torno delas, a polarização também é um tema humeano, a questão das facções, né, da polarização em torno das questões políticas e das instituições, do valor delas, tudo. Enfim, não é que ele responda a isso, mas ele areja, ele é um clássico, alguém que esperto, interessante, né? Um autor que escreve super bem, que dá muito o que pensar. Então, sim, eu acho que e acho que eu fui também me enfronhando nesses temas e elaborando o livro também pensando, de certo modo, influenciada, né, por esses acontecimentos e falando, pô, aqui tem uma coisa legal, né? Tem uma contribuição bacana para a gente pensar as nossas questões. Agora, eu não acredito em resposta direta, né? Aqui tem uma fórmula, uma resposta, é mais elementos para reflexão, né? Que ele nos dá. Quando a gente pensa políticas, a política, digamos, vou voltar um pouco para a minha formação. Quando eu estava na graduação, eu não fiz filosofia, mas como que a gente era apresentado à política, né? Apresentado por meio de Maquiavel, Hobbes, Rousseau, enfim, esse tripé que Uhum. forma um pouco a nossa Locke, de certa forma também, tal, mas já, digamos, como decorrência de outras ideias que estão circulando. Mas Hume, de fato, não era um dos pensadores que formavam os pilares do debate político contemporâneo, né? É. De certa forma, você está dizendo, precisamos olhar mais para o Hume, menos para o Maquiavel, talvez, é isso? Só Não, provocando, só Maquiavel provocando. nunca, Maquiavel é meu herói, sempre olhar para o Maquiavel muito. Tá, então, desculpa, Inclusive, mas para quem? Quem que você tiraria para pôr o Hume? Só para provocar, eu sei que você não vai tirar não, ninguém. não tiro ninguém, só acrescento, só quero acrescentar, não quero tirar ninguém. Não, eu acho isso, não, verdade mesmo, não é que eu acho que todos esses autores são muito importantes, eles são muito olhados, isso que você falou normalmente nas nossas graduações, quando a gente é apresentado, né, ao pensamento político moderno, a gente tem essas referências, Maquiavel, Hobbes, Locke, Rousseau, tal, né? São os grandes, né? Os grandes clássicos, né? E o Hume é um autor que não é olhado, e aí também tem isso, toda a relação que ele tem com a economia, com a moral, a maneira como ele está pensando, né, a política e a sociedade, na verdade, em toda a sua complexidade, embora ele não tenha, a gente não liste entre os clássicos políticos, ele tem uma influência muito grande, né? A História da Inglaterra foi um texto muito lido no período, e ele acaba entrando no sangue, no que vem depois, né? Então, é meio isso, é acrescentar essa referência às referências que a gente já tem para pensar a constituição da nossa modernidade política, né? Mas é acrescentar mesmo, não vou tirar ninguém. Eu tiraria o Locke, se tem que tirar alguém, eu Consegui tiraria o arrancar Locke. isso de você, não foi fácil. Ô, Maria Isabel, dos diálogos, eu queria que você fizesse um pouquinho do resumo dos capítulos, né? E você pode começar pelo Maquiavel, pelo Hobbes, mas vamos seguir a lógica do seu livro mesmo. O primeiro é a discussão sobre o justnaturalismo, né? É, E
tem uma parte justamente sobre Hume crítico de Locke, sobre a origem da propriedade. Então, vamos lá. O que você conta nessa parte, nesse capítulo especialmente? Então, o Hume normalmente é muito colocado no interior dessa tradição justnaturalista, né? Quando a gente pensa o tema da justiça, ele tem várias familiaridades com essa tradição, né? Mas ele rompe, e aí me interessa onde ele. Na verdade, em todos esses diálogos me interessa, acho que fora o Maquiavel, mais onde ele está rompendo. Não é verdade, não. Alguns eu quero aproximar. Mas nesse caso, com a tradição justnaturalista, me interessa mais afastar, porque normalmente ele é visto a partir dessa tradição, né? Acho que a diferença fundamental é que ele não pensa a justiça a partir da noção de pessoa, porque essa é uma característica dessa tradição, é dizer, bom, o justo enfim, o nascimento da noção de direitos humanos, né? Eu sou uma pessoa que tenho direitos, eu sou uma pessoa com direitos. Isso está no Grotius e depois é retomado por vários expoentes dessa tradição. E o Hume recusa esse ponto. E quando ele recusa esse ponto, ele não dá mais para pensá-lo como um continuador da tradição, uma ruptura muito importante, né? No lugar disso, ele põe a ideia, não, é um acordo que a gente fez, todo direito é produto de um acordo. Ele não está inscrito na pessoa jurídica, como pensava essa tradição. Locke é um deles. Esse é o fundamento da propriedade para o Locke, né? Eu sou um sujeito de direitos, eu vou lá, trabalho, aro a terra, das minhas ações resultam direitos. O Hume recusa isso, né? E talvez esse é um ponto de partida também do meu interesse. Eu acho bacana essa ideia. Não por recusar a noção de direitos humanos, mas não pensar que ela é natural, né? Ela é uma instituição. Pensar nesses termos, né? Certo. Vamos para o Maquiavel. Não, Maquiavel. no meio, você pulou a tradição, o capítulo 2 que fala da common law, na verdade, toda a tradição da common law, que ele também contesta, né? Um pouco a ideia de que a justiça é algo que está inscrito nos costumes desde sempre, desde os tempos imemoriais. No lugar disso, ele coloca a ideia de que é uma construção constante que vai se modificando, inclusive, né? Que não reflete uma racionalidade que está escrita desde sempre na história, né? Depois, então, com Maquiavel... Aí entra a ideia de história fortíssima, né? Ou seja... Aí entra a ideia de história fortíssima e aí o Maquiavel entra como maneira de se pensar essa história, que é pensar essa história como disputa, história do conflito, história de disputa. E aí aí você aproxima. Aí eu aproximo, exatamente. Isso que eu falei, o Maquiavel nunca vai tirar porque ele é meu herói. E aí eu pinto um Hume maquiaveliano, né? É algo um pouco polêmico, assim, também é algo pouco observado, mas tem trabalhos nesse sentido, inclusive no Brasil, né, de gente que tem feito essa aproximação. E eu vou também nessa toada mostrar, olha, ele tem uma leitura do Maquiavel, ele tem uma conversa com Maquiavel, e ele assimila do Maquiavel toda essa temática dos partidos, do conflito, das disputas, né? Esse é o terceiro capítulo, então. Até tem uma parte desse terceiro capítulo que eu mostro. O maquiavelismo dele é de um tipo diferente do Harrington, por exemplo, que era um outro maquiaveliano de matriz republicana, e aí eu também estabeleço um pouco a diferença entre os autores da maneira como eles assimilam e propagam o maquiavelismo, né? Depois tem um capítulo que é sobre o Hobbes, né? Que na verdade, o meu doutorado é sobre o Hobbes, né? Eu tenho um trabalho já anterior sobre a filosofia política do Hobbes, e sempre me chamou a atenção o fato de que, bom, o Hume, como o Hobbes, diz que a justiça é um artifício, uma convenção humana, né? E eu fui me convencendo lendo o Hume que tem muito do Hobbes no pensamento dele, né? Ele assimila muita coisa. E então isso é o que eu exploro nesse outro capítulo, e aí insistindo nessa ideia de instituição e de uma origem social dessas instituições, né? Aí eu faço uma ponte com o pensamento do Hobbes. Então, a diferença essencial entre os dois estaria se é que eu posso fazer esse resumo muito rápido aqui, mas seria nessa ideia de tipo, tem um momento que se institui isso e tem um processo em que se institui isso.
Embora isso já esteja, o Hobbes já dá umas dicas, assim, a gente acha que o Hobbes é muito estanque, assim, estado de natureza, estado de civil, mas não é, tem já lá um pouquinho de teoria social e de história operando, mas no Hume isso desabrocha de maneira, enfim, né? Bom, e daí você tem mais 2 capítulos que daí não estão tão centrados em figuras, né? Mas a regulação social dos juízos morais e de gosto e a regulação política da justiça. Vamos continuar porque está rendendo essa conversa, assim, tá legal. Para quem ainda não leu o livro, deve ser, acho que vai ser bem legal. Essa parte, aí é o tema das regras que eu falei lá no começo, né? Comparar um pouco, o Hume fala de várias regras sociais, né? Tem regras de gosto, tem regras morais, tem regras epistêmicas, regras de verdade, as regras causais, como é que a gente faz os juízos causais, que vão dizer como a natureza funciona, etc. Também são regulados, tem regras que orientam esses juízos, né? Então, nesse capítulo, eu exploro todo esse sistema de regras para tentar situar o que as regras de justiça têm de particular em relação a todas as outras regras de que o Hume fala na obra dele. Esses capítulos foi por onde eu comecei, na verdade. Esse 5º capítulo são os textos mais antigos do volume. Eu falando das regras de gosto, das regras morais, e depois que eu situei o tema das regras de justiça, né? E ele fica lá no 5º capítulo porque quem abre esse espaço é justamente o diálogo com o Hobbes, né? Como é que ele vai pensando todo esse processo social, em toda essa complexidade, né? Ele tem uma dimensão política, uma dimensão moral, uma dimensão estética, enfim. Como ele vai explorando toda essa história social que está na raiz da instituição da justiça. Então, aí eu aproveitei esses textos, os mais antigos, sobre as regras, em geral, no pensamento do Hume, né? Em especial, o tema das regras do gosto, que eu gosto bastante, o ensaio do Hume, que chama do Padrão do Gosto, que é um ensaio maravilhoso, e que ajuda a pensar, enfim, como é que ele tá pensando essa institucionalidade social do que nós somos, né? Do que nós nos fizemos, né? Em todas as dimensões. E, por fim, então, no último capítulo, daí insisti novamente nisso, que é um tema que perpassa o livro todo, a regulação da política, da justiça é política. Tem aqui um tipo de regulação, de disputa, etc., que é típico da política. O que é esse terreno, né? Aí, nesse momento, eu ponho o Hume em diálogo com Adam Smith um pouco, que é o único autor posterior a ele com o qual eu ponho o Hume em diálogo. Posterior e contemporâneo, né? Eles conversaram, trocavam, né? Mas eu vejo que aí tem diferenças entre esses autores, né? Porque o Hume, a dimensão política é muito mais acentuada do que no Adam Smith. Então eu procuro também destacar isso nesse capítulo final, que também procura fazer uma conclusão, né, sobre essa questão da regulação política da justiça. Maria Isabel, o epílogo tem o seguinte título: Hume e a democracia dos modernos. Não queria deixar escapar isso e depois fazer uma provocação adicional, mas fala um pouco sobre o que é essa democracia dos modernos e como o Hume se relaciona com ela. Esse epílogo foi, sei lá, um pouco ousado, assim, né? Coisas que me passaram pela cabeça, eu deixei, falei, vou colocar lá como um cenário para o qual o livro se abre, né? Mas que eu não desenvolvi e não ainda talvez venha a desenvolver, não sei, né? A vida nos leva para lá e para cá, sei lá o que vai acontecer. Talvez você tenha aberto a porta porque você vai entrar daqui a pouco, é isso? Pode ser, exatamente, que é essa questão da democracia como forma social, né? Eu acho que essa é a democracia dos modernos, né? A gente fala de democracia não tanto mais como um regime político, mas sobretudo como uma forma social, uma forma de sociedade, um tipo de sociedade, né? Que está o tempo todo se transformando, se fazendo, instituindo coisas, desinstituindo e assim por diante, né? Que se realiza num processo histórico. Então eu quis fazer só essa provocação no final, né? Dizer, olha, o Hume, de certo modo, está inventando esse terreno
Aí ele não fala em democracia, né? Ele é um autor que não é propriamente um democrata, né? Ele defende o regime constitucional inglês, que é uma monarquia parlamentar. O tema da democracia ainda não está ali, nesse momento, inclusive, em meados do século XVIII, né? Nem o Rousseau fala propriamente em democracia, ele fala em república. Ainda não é. A democracia dos modernos vai nascer lá no XIX, né? Na verdade, o que a gente chama de democracia. Mas eu procuro mostrar que essa ideia, né, da democracia como uma forma social é o que pode ser pensada, né, a partir, sobretudo, do Hume, que é um autor muito radical em pensar essa ideia de um processo constante de constituição da nossa forma política. Agora, Maria Isabel, eu queria que você... Vou propor um outro epílogo para você, um problema que a gente já falou um pouquinho, mas só para a gente não deixar essa ideia morrer. E o Hume e a nossa democracia, a democracia contemporânea. E acho que eu não queria falar só do Brasil, eu queria falar também do que a gente está assistindo na Europa, na própria África, né? Esses novos levantes pós-coloniais, e nos Estados Unidos, que a gente está próximo de uma eleição em que a questão da democracia está em jogo e a ideia de justiça está em jogo, né? Quem pode ser julgado, quando pode ser julgado, se pode ser julgado, se o povo tem o direito de eleger um condenado ou não. Tudo isso que são questões que já participaram do debate democrático no passado, mas que voltam numa outra chave agora, em que, de certa forma, a própria esquerda está defendendo as instituições, talvez numa perspectiva humeana, não sei. Só queria... Os meus alunos falam isso, assim, professora, agora entendi esse negócio de defender as instituições. Ué. Porque sempre, enfim, isso que eu falei, é um aspecto um pouco conservador, né? Falar, olha, a importância das instituições, porque elas também são instrumentos de poder, enfim, e o Hume não deixa de perceber isso e tematizá-las em todas essas dimensões, né? E, no entanto, defender, como eu já adiantei para você, né, a importância daquilo que já está instituído, dada a dificuldade em instituir e estabilizar, né, acordos, né? Ao mesmo tempo em que ele mostra a precariedade desses acordos e como eles estão sempre submetidos, né, a toda essa disputa e tem uma dimensão afetiva, né, dos afetos que estão assim, que às vezes se desregulamentam e operam no sentido de enfraquecer todos os acordos já feitos, por vezes eles operam no sentido de fortalecer. Então, toda essa dinâmica é onde justamente ele situa a política e a temática da justiça. De modo que a justiça não vai operar como um valor que está acima da história e das disputas e que a gente possa recorrer para regulá-las, mas ela está no meio da bagunça, da zorra, né? Das disputas. Então, eu acho que, como eu já te disse, né, eu não consigo tirar exatamente daí agora um diagnóstico e uma análise dos problemas que a democracia hoje enfrenta, mas eu vejo que o Hume oferece muito material e um esquema. Eu digo isso um pouco na introdução, né? O modo humeano de pensar, acho que tem uma maneira de pensar que pode ser muito útil para a gente pensar agora os nossos impasses, as nossas dificuldades, que não são poucas no momento, né? E que tem a ver com essa questão da institucionalidade democrática em perigo por também movimentos e afetos e dinâmicas sociais que podem colocá-las a perder, mas que também podem ser mobilizadas no sentido contrário. E, na verdade, isso é o que eu agora estou querendo fazer daqui para frente, né? Depois desse livro, eu quero pensar a democracia mesmo. Então, o epílogo abre para isso, e não assim, aplicando o Hume para isso, mas deixando isso, começar agora a trabalhar isso também por outros vieses e tal, mas muito formada pelo pensamento do Hume, né? Então, isso também é outro ponto, Haroldo, que eu acho legal enfatizar, né? Eu acho que o pensamento político moderno é muito formador para nós, né? É muito importante a gente ler esses clássicos,
porque nos dá uma formação mesmo para a gente falar, entender conceitualmente os problemas, as questões contemporâneas, modernas e contemporâneas, né? Ali se abre uma maneira de pensar as questões políticas nova, moderna propriamente. Eu acho que tem uma ruptura mesmo em relação ao período clássico, medieval, tem uma novidade, que é justamente essa noção de sociedade, de história, de uma institucionalidade que está sempre se fazendo, né? E a noção de conflito, de que o conflito está na base da vida política. Então, é muito importante a gente ler esses clássicos, né, para a gente poder pensar o mundo moderno e contemporâneo, né, o que foi herdado a partir deles, do que eles pensaram, né. Então, é assim que o livro quer contribuir, né, nesse sentido é um livro que não está pensando a democracia agora, está falando de história das ideias, né, mas com a pretensão de nos ajudar a pensar o presente, claro. Não, sem dúvida. Muito, muito obrigado, Maria Isabel. Parabéns de novo pelo reconhecimento. E eu acho, de fato, que esse debate não se encerra, né? Porque também a gente não pode se apegar a essas instituições a ponto de querer anular o processo histórico e social, né? Então, é um grande embate aí que espero que resulte num novo trabalho seu, mas parabéns por esse. Obrigado. Valeu, obrigado você pela conversa, foi boa. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, Obrigado, até. João, por estar nos bastidores. Vamos pôr a vinheta de encerramento.